TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa noite a todos. Quero agradecer à alma bondosa que me emprestou os óculos, porque esqueci-me dos óculos em casa. Em casa não, no trabalho. Então, nada melhor do que no fim de um ano e no início de um novo ano, começarmos a pensar na nossa reforma íntima, no trabalho contínuo que temos que fazer sobre nós mesmos e que só nós, tal como a Michelle disse, só nós o podemos fazer. Então, eu trago-vos, em primeiro lugar, uma lição de Jesus no Lar, que é um livro que eu gosto muito e muitas vezes até uso para fazer o Evangelho no Lar. Então, nesta lição, Jesus estava a conversar e a esposa de Zebedeu perguntou-lhe assim: Senhor, como se verificará a nossa jornada no reino de Deus? Jesus pareceu meditar por alguns instantes e contou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram uma grande emoção e lamentaram a condição em que se encontravam porque não podiam ver. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Mas como? Perguntaram. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com bastante ironia. Diziam que os seus progenitores e os outros antepassados tinham sido igualmente cegos e que era impossível a reabilitação dos seus órgãos visuais. Um deles, porém, um moço corajoso e sereno, acreditou profundamente no método aconselhado e aplicou-o. Então, entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência e descrevia a imensidão dos céus, a beleza das árvores, a maravilha da natureza. Contudo, ninguém acreditou nele. Apesar de ser tomado por demente, o rapaz não vacilou. Agora conseguia ver o caminho e queria avançar. Então, ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, numa certa manhã, chegando-se perto de um esconderijo que estava cavado numa rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, pobre dele, não possuía dinheiro nenhum, ele acabou por ficar escravo do malfeitor e serviu-o durante 5 anos sucessivos e em trabalho sempre incessante. Mas o servo, ao invés de se revoltar, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se então ele mesmo para o bem, restituindo-lhe depois a liberdade.
Livre de novo, o crente fiel recomeçou a jornada porque ansiava alcançar o templo divino. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajantes que lhe cruzassem a estrada. Mas atingido um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que não tinha força para se rebelar, caso procurasse reagir, ele deixou-se resignadamente prender até que o problema fosse resolvido, o que demorou mais um longo tempo. Apesar dos contratempos, ele sempre agiu no bem, sempre praticou o bem. Na própria cadeia que o tinha, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor, tolerância. Assim, sensibilizou também as próprias autoridades que, por fim, o libertaram. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. E explicou Jesus: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. No livro Fonte Viva, no capítulo 107, a propósito da renovação da nossa reforma íntima, Paulo de Tarso diz-nos o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Emmanuel disserta-nos sobre o conselho que Paulo deu nesta sua carta aos Romanos e diz-nos: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo da responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. E como é que podemos fazer? Como podemos renovar o nosso espírito? Como podemos vencer o homem que nos acompanha há milhares de anos para que o possamos transformar no homem de bem a que Jesus nos solicitou a ser? Como vencer os nossos conflitos interiores? E como eliminar as tendências menos construtivas que ainda todos nós transportamos? Diz-nos o benfeitor Emmanuel: de que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspeção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Felicitemo-nos pelo facto de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Todos sabemos, vocês desculpem por um bocadinho, fruto da época, todos sabemos que é difícil transformar as nossas sombras em luz. Não é um processo fácil, mas é um processo amargo. Porque é tão difícil ainda olhar para dentro e vermos aquilo que somos e que já não queremos ser. E aquilo que gostaríamos de ser e que ainda temos noção que tanto nos falta por alcançar. E na maioria das vezes, infelizmente, quando começamos a despertar, não conseguimos ter o apoio das pessoas que nos são mais queridas, muitas vezes daquelas que vivem na nossa própria casa. Para além das dificuldades, ainda vamos ter que aprender a lidar com as decepções e as desconfianças dos que nos rodeiam. Não contamos com o devido auxílio. É uma experiência que, todos sabemos, temos que passar sozinhos.
Nesta fase em que procuramos a nossa melhoria, vamos ter outro problema. É que, para além de identificar as nossas próprias imperfeições, vamos conseguir ver com tanta perfeição as imperfeições dos outros. E vamos ter que aprender a viver com essa decepção e perceber que cada um tem o seu tempo de despertar. Nesse processo, também, felizmente, vamos reconhecer e conhecer espíritos mais adiantados ao nosso lado, a quem às vezes não tínhamos dado o devido valor e no momento certo são eles que nos amparam. Nesse momento, vamos ter que fazer uma coisa muito importante. Vamos ter que ser caridosos conosco e a percebermos que ainda não somos, de facto, o ser de luz que gostaríamos de ser. Mas não nos podemos esquecer que há pouco tempo despertamos. Não é à toa que nos nossos estudos costumamos ouvir que somos crianças espirituais. E Jesus prossegue. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. E aí que vamos avançar para a etapa seguinte. Depois de superadas as vacilações iniciais, a pessoa desenvolve a consciencialização de que é preciso permanecer firme no programa de melhoria espiritual, em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se para combater as imperfeições e para desenvolver as virtudes. É nesta fase que compreendemos que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-nos muitas vezes à custa de renúncias e de provações. Através da vontade vamos começando a vigiar os nossos pensamentos, tal como Jesus nos ensinou para orar e vigiar. Tornamo-nos mais solidários, mais fraternos e, nesta altura, vamos começar a vigiar-nos mais a nós do que aos outros. Jesus disse-nos: porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu. A nossa transformação moral é um trabalho permanente, à qual não podemos dar tréguas. A vigilância deve ser permanente para evitarmos tropeços e quedas que, lamento dizer, mas vão acontecer a todo momento. E é essencial que não nos deixemos levar por excessivos sentimentos de culpa. É importante, sim, conservar uma atitude positiva, mas de vigilância mental e emocional. São experiências educativas que nos ajudam a discernir entre o bem e o mal. E dessa forma, vamos aprendendo a fazer escolhas mais sensatas, a conquistar amizades preciosas que nos ajudam a mudar. Não é à toa que nos vamos aproximando daqueles que comungam as nossas ideias. Entenderemos, por fim, que não é possível evoluir sem a sincera manifestação de amor ao semelhante. De acordo com esta conhecida citação evangélica, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita representa neste contexto um poderoso meio de auxílio. Mostra-nos que, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, todos nós estamos destinados à perfeição e à angelitude, as quais mais cedo ou mais tarde iremos alcançar através sempre do nosso próprio esforço. E como é que podemos fazê-lo? Primeiro, através do autoconhecimento, como nos diz o Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse:
conhece-te a ti mesmo. Através da autorreflexão, de olharmos para dentro de nós e vermos que ainda não somos perfeitos, já possuímos virtudes, mas também ainda possuímos muitas dificuldades. E ao entender que não somos perfeitos, vamos ter mais facilidade em entender as dificuldades dos outros. No diálogo ocorrido entre Kardec e Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando Kardec diz que a dificuldade está no autoconhecimento e como fazer para o conseguir, Santo Agostinho dá-nos uma sábia orientação e diz-nos assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que tinha feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim, e foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Diz-nos o Livro dos Espíritos que devemos seguir o caminho reto, porque o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Procedendo assim, cada vez mais, vamos entrar em harmonia com a lei natural, com a lei de Deus, porque cada vez que desrespeitamos essas leis, trazemos sofrimento para a nossa própria vida. Devemos também combater as más inclinações e os maus hábitos. Diz-nos que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O espírita ou o simpatizante de espiritismo não é um ser angélico nem um ser perfeito. Vivemos ainda num planeta de provas e expiações onde ainda prevalecem o mal e a imperfeição. Mas procuramos de forma contínua e permanente a nossa transformação moral. Esforçamo-nos para domar as nossas más inclinações, oriundas ou de um passado recente ou de um passado já remoto. Pois não podemos esquecer que as leis divinas ou as leis naturais estão escritas na nossa consciência. Deus gravou aí e nós sabemos quando cometemos alguma coisinha que não devemos cometer, temos ali, eu costumo dizer que é o grilinho falante do Pinóquio, não é? Quando ele começa a fazer uma asneirita, começa a ouvir aquela vozinha. Só que às vezes nós temos vontade de a calar e de não ouvir. Porque cada um de nós sabe no íntimo se agiu ou não com correção. E a propósito disso, para não pensarmos que estamos sozinhos, trago-vos um episódio narrado pelo irmão X através da psicografia de Chico Xavier no livro. Peço desculpa. Momentos de Ouro. Esta lição, esta história, chama-se A Diferença. Passa-se no plano espiritual e o Dr. Bezerra de Menezes estava a dar uma palestra para irmãos encarnados que, durante o desdobramento do sono, iam ao plano espiritual receber indicações, estudar, pronto, tudo aquilo que a gente devia fazer durante o sono. E então, o benfeitor, quando acabou, falava com todos, tinha uma palavra amiga para todos, distribuía consolo. Quando um companheiro, ainda muito azedo e um bocadinho agressivo, me disse: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de falsidade e falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Agora vejam se alguém se reconhece nestas coisas. Eu não me reconheci, só numa, em várias. Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maldicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança.
nem a propensão para ressentir-me. Quanto menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição seguem-me constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? E o venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou a meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Perguntou, admirado. Perfeitamente, concluiu o Dr. Bezerra. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, disse-lhe: como vê, faz toda a diferença. Porque ninguém é perfeito, não é? Nós sabemos que muitas vezes nos negamos a trabalhar, nos negamos a fazer algo porque sabemos ainda as sombras que transportamos em nós. Mas Jesus pede-nos para nós nos melhorarmos em serviço e não ficar estagnados a pensar que não podemos fazer porque ainda somos imperfeitos. Não, por sermos imperfeitos é que nós temos que pôr as mãos à massa e começar a fazer para ir conseguindo atingir a perfeição. Outra ferramenta preciosa é o cultivo de laços de amizade e de simpatia. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e fortalecem-se pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Os laços de amizade não são apenas da família consanguínea. Todos nós sabemos que muitas vezes é dentro daquelas nossas quatro paredes que reencontramos os desafetos do passado, reencontramos aqueles que nos vêm ajudar a conseguir a paciência, a compreensão, a amizade. E, normalmente, é muitas vezes o passado que temos que resgatar. Mas, por misericórdia divina, todos eles são colocados no nosso caminho para que possamos aprender a amar aqueles com quem nos desentendemos no passado. Não é por acaso, e eu por mim falo, que muitas vezes sentimos mais afeição e afinidade por amigos do que às vezes pela nossa própria família. Outra ferramenta muito importante é o fortalecimento espiritual por meio da oração. A oração. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm a sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste se afastou. Porque a oração é o meio que temos de nos conectar com os espíritos que já se encontram numa posição superior à nossa. Mas eles estão sempre lá, sempre atentos, sempre cuidadosos, sempre prontos a ajudar-nos e a amparar-nos, tal como os pais atentos cuidam dos seus filhos. São irmãos nossos, mas que já se encontram mais avançados espiritualmente e moralmente do que nós. E aqui está outra ferramenta muito importante, o trabalho incessante. Porque é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho melhoramos a nossa casa e engrandecemos o trecho de terra
onde a providência divina nos situou. Porque ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia. É através desse trabalho que vamos angariar o respeito e a cooperação dos outros. É através do nosso exemplo. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu. Não atende aos deveres que tem para com a humanidade, porque o trabalho é uma instituição de Deus. E é por isso que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz-nos uma pergunta pertinente aos espíritos. E ele pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta não se fez esperar. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Allan Kardec faz uma reflexão sobre a resposta dos espíritos superiores. E ele diz que antes do perdão existem duas atitudes fundamentais que expressam o amor em movimento. O primeiro é a benevolência e a indulgência. O perdão só vai ser necessário quando não aplicamos as outras duas. A benevolência, segundo o dicionário, significa aquele que é caridoso, altruísta ou bondoso, que tem vontade de praticar o bem. E segundo a doutrina espírita, o que é a benevolência? A benevolência tem como sinónimo a misericórdia. Benevolência é aplicar a vontade ou o bem a alguém. Nas relações humanas, ser benevolente é tocar incondicionalmente os aspectos luminosos de alguém. Essa é a maior fonte de proteção para não nos ofendermos. A ofensa, num conceito mais prático, significa penetrar e remexer com a nossa própria sombra. No entanto, quando não conseguimos fazer isso, ainda temos outra hipótese, antes de nos encontrarmos perante a ofensa. E é a indulgência. E o que é que indulgência significa? Para o nosso dicionário, diz-nos que é clemência, facilidade em perdoar os erros cometidos pelos outros, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Como nos explica José, espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Pelo contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. Porque a benevolência da misericórdia acende a luz e a indulgência aciona a proteção para que as sombras íntimas não arrasem com o vendaval da perturbação. Quando vemos os defeitos alheios, ainda temos a possibilidade de aplicar a misericórdia e reverter o quadro interno dos nossos sentimentos, elevando-os ao patamar da compreensão e da bondade. Devemos aplicar a compaixão. Nesse clima conseguimos o respeito às diferenças e ainda podemos realizar a sublime tarefa de enaltecer a benevolência por meio da aplicação de uma conduta de honestidade emocional com a qual podemos iluminar as sombras que percebemos no outro. Porque é muito fácil perceber as sombras e as dificuldades dos outros. O que ainda temos dificuldade de perceber, e ainda é normal, é que nós também temos as nossas sombras. Algumas já conseguimos dissipar, outras ainda não, mas algumas vezes ainda temos aquelas que já foram separadas pelos outros e que nós estamos a ver outro erro neles. E muitas vezes as dificuldades que encontramos nos outros são a projeção daquelas que ainda temos
ou às vezes ainda a lembrança daquilo que já conseguimos ultrapassar e que ainda nos cria um bocado de incómodo saber que as temos. Por isso, quando não conseguimos um estágio produtivo na benevolência e na indulgência, inevitavelmente se instalará a ofensa. Muitos conceituam a ofensa como uma mágoa diante de sérias lesões e perdas. Pensando com sabedoria, vamos perceber que a ofensa é não aceitar. E por que não aceitamos? Toda a vez que não aceitamos algo ou alguém, já existe ofensa. Ofensa no sentido espiritual é toda a vez que o nosso interesse é contrariado. E todos nós sabemos que ainda somos uns espíritos ainda um bocadinho orgulhosos, vaidosos, egoístas, rebeldes e então é muito fácil ainda melindrar-nos e ofendermos. Nessa ótica, quando as nossas expectativas não são atendidas, quando os nossos interesses são feridos, quando não compreendemos o modo de agir de alguém ou quando não entendemos as razões de um acontecimento, estamos a ser feridos emocionalmente e a isso também se chama mágoa. E mágoa é aquela manchinha que fica no nosso coração e que, segundo todos devem saber, porque é uma história muito ouvida, Chico Xavier, ele tinha um cãozinho muito doente e a vizinha, como sabia que ele quando chegava tarde da noite ia tratar do cãozinho, arranjou maneira de fazer desaparecer o cãozinho, não é? E o Chico ficou muito triste quando alguém lhe disse que tinha sido ela que tinha tirado a vida ao cãozinho. Então Emmanuel disse-lhe: Chico, essa sombra no teu coração está a entravar os trabalhos na casa espírita. Tens que tirar essa sombra, mas eu não consigo, eu estou tão triste. E ele disse: então olha, vais fazer o seguinte, vais tentar saber o que é que a tua vizinha gostava mais de ter e vais comprar-lhe. Chico foi saber e era uma máquina de costura. E ele disse: Emmanuel, nem penses, eu nem tenho dinheiro para uma máquina de costura, então vou dar uma máquina de costura a alguém que matou o meu cãozinho? E ele diz: vais. Então Chico Xavier pagou as prestações, como se costuma dizer, e foi comprar a máquina de costura. No momento em que foi entregar a máquina de costura à vizinha, do coração dela saiu uma luz tão grande, uma felicidade tão grande, que apagou a mancha que ele tinha no coração. Por isso, nós vemos que, de facto, a melhor maneira de acabar com a mágoa é fazer o bem. E então, assim, se não conseguirmos fazer, é nesta altura, quando não conseguimos aplicar a benevolência e a indulgência, que vamos ter de aplicar o perdão, que é muito fácil, não é? Para todos nós. E é ainda muito difícil, por mim falo. E o que significa o perdão? É a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto. Isto no dicionário português. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo fala-nos da importância de pôr em prática a virtude de perdoar. Perdoai, pois, os vossos irmãos cometentes de necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros dos vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Sim, a regra áurea que Jesus nos trouxe resume o sentimento da verdadeira caridade. E Kardec, no comentário à pergunta 886 que referimos no início, diz-nos o seguinte: raras são as pessoas que não admitem o valor da melhoria espiritual pelo desenvolvimento moral. Entre o desejo e a ação, porém,
há grande distância, pois o querer nem sempre se traduz como o fazer. Muitas vezes perguntamos porque é que é tão difícil começarmos a fazer mudanças positivas na nossa vida. Hoje em dia vivemos a correr presos à vida material, ao trabalho, à casa, às outras solicitações todas que os mídia nos dizem que temos que fazer. E não temos muitas vezes tempo para cuidar do nosso espírito. Uma boa maneira de começarmos a reforma íntima, de forma simples e eficaz, são as listas. Eu tenho lá muitas penduradas no frigorífico. Às vezes, um lembrete que deixamos no frigorífico, no computador, em algum sítio a que vamos muitas vezes. Porque a repetição dos bons hábitos torna-nos pessoas melhores. Nós, sem o hábito, sem a disciplina, não conseguimos. Porque eu, por mim, falo, ainda é tão fácil de expressar-me. À noite vou-me deitar com a sensação de que no dia seguinte vou fazer aquelas coisas todas que estipulei. Vou ao ginásio, vou aqui, vou ali. É cheia de otimismo, não é? Claro, no outro dia de manhã estou cheia de sono, não faço nada. Já dizia o filósofo grego Aristóteles, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. E Chico Xavier deixou-nos grandes ensinamentos e um deles foi este roteiro para realizarmos a famosa reforma íntima. Vamos então ver o que é que ele nos aconselha. Em primeiro lugar, executar alegremente as próprias obrigações. Assim, a nossa felicidade depende da energia que vamos depositar no que fazemos e nas atitudes que tomamos. Quando somos gratos pela experiência na Terra, ela dá-nos uma melhor estabilidade na nossa vida. Silenciar diante das ofensas, o que não é fácil. Quando alguém nos ofender ou procurar ou for injusto para conosco, devemos tentar não devolver. Chico dizia que devemos agradecer, porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor. Quantas vezes ficamos nós a remoer após termos respondido uma ofensa com outra? De facto, é um peso muito grande no nosso peito. Esquecer o favor prestado. Não devemos esperar retribuição por algo que fizemos em auxílio de outra pessoa, nem fazer propaganda do bem que fizemos. A caridade não é para se apregoar. A caridade é humilde, é apenas uma demonstração de amor ao próximo. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Quando fazemos algo de bom, não devemos esperar nem sequer um obrigado. Mas muitas vezes nós dizemos, eu não queria nada, mas ao menos que dissessem obrigado, não é? É um dever que nos assiste perante o nosso papel de espíritos em evolução. Emudecer a nossa agressividade. Não devemos deixar que a raiva e a energia negativa dos outros nos contagiem. Devemos controlar o que falamos. Não nos devemos envolver em disputas físicas ou verbais. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Não devemos julgar aqueles que discordam de nós, apesar de que é muito mais fácil quando concordam, não é? Estamos sempre a ver só o nosso lado, normalmente nunca vemos o lado dos outros. E quem somos nós para julgar os outros? Já vimos que ainda não somos perfeitos, portanto, todos nós estamos a caminho. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Se alguém nos incomodar ou ofender com as suas palavras, devemos esquecer esse acontecimento. Não devemos ficar a remoer nele. Porque o pensamento é vida e cada vez que pensamos em algo que nos magoa, estamos a sofrer novamente essa mágoa e a absorver toda a negatividade com que foram ditas. É como se estivéssemos sempre a visitar uma coisa má. E como o pensamento é vida, nós quando pensamos,
acabamos por criar formas, não é? E então o que é que faz? O nosso corpo já está a sentir como se nós tivéssemos revivido aquilo, não é? Cada vez que revivemos, estamos constantemente a ser magoados nós mesmos. Portanto, a melhor maneira é tentarmos esquecer e substituir essa má sensação por uma boa. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. É como o outro diz. Eu digo uma vez, digo a segunda, mas a terceira já é demais, não é? Porque repetir é progresso. Significa que alguém está interessado em aprender, em saber. E para aquele que repete é ainda melhor, pois quem muito fala, muito precisa de ouvir. É o meu caso. Então, quando estivermos que repetir alguma coisa, devemos ter amor, paciência e agradecer a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto. Treinar a paciência constantemente. Devemos ser firmes e fortes para enfrentar os nossos desafios diários. Devemos ter resignação, não perder a fé e acalmar o nosso coração. Porque assim como a felicidade não é eterna, as tristezas também o são. Chico Xavier costumava dizer, isso também passa. Tanto os bons momentos como os maus momentos. Serve para as duas alturas da vida. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Porque normalmente quando alguém se começa a queixar, nós temos tendência também para nos queixarmos. Não sei se é para fazermos aquele desfile de quem é mais desgraçadinho, não é? Muitas vezes queremos desabafar e quando menos esperamos, aquele que nós escolhemos para nos ouvir, começa a comparar as suas dores, a contar os seus problemas, a dizer a quem desabafa que o que ele está a passar não é nada, porque a vida dele é muito pior. Nesse momento, devemos, diz Chico Xavier, voltar para o passo 7, que é, já não se lembram, nem eu, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Devemos ser proativos, procurar sempre melhorar-nos e ajudar sempre que pudermos as pessoas que estão ao nosso redor. Desculpar sem desculpar-se. Devemos procurar estar bem connosco mesmos, porque assim, se alguém nos quiser magoar, não irá conseguir. E quando alguém nos vier pedir desculpa, não será necessário. Isso é sinal que compreendemos a pessoa e que não a julgamos. Eu ainda não estou neste estágio, mas estou a tentar. Porque, normalmente, ainda é difícil. Eu penso que é numa categoria já mais avançada de espíritos, que, quando alguém nos magoa, por muito que nós tentemos ver o lado da pessoa, ainda sentimos aquela mágoazinha, não é? Por isso é que fica lá aquela sombrinha no coração. Mas daqui a umas reencarnaçõezinhas já vamos conseguir fazer esse exercício. Não dizer mal de ninguém. Não devemos julgar nem falar mal de ninguém, porque não sabemos as dificuldades que as pessoas estão a enfrentar e não sabemos os seus problemas. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Devemos sempre ver o lado bom das pessoas e dar valor às suas qualidades. Devemos sempre esquecer os seus defeitos. Estamos todos a caminho da melhoria espiritual. O que o outro ainda não conseguiu superar, se calhar nós já conseguimos. Mas se calhar ele já tem tantas virtudes que nós ainda não conseguimos alcançar. Alegrar-se com a alegria dos outros. Estamos todos a caminho para o mundo de regeneração. A evolução espiritual de uma pessoa deve ser a alegria para todos nós, porque dependemos uns dos outros para sermos felizes. Então a conquista pessoal de alguém acaba por ser também a nossa conquista. Não aborrecer quem trabalha.
Porque se não quisermos ajudar, não devemos atrapalhar. Ajudar espontaneamente. Devemos ser proativos e atentos àquilo que se passa ao nosso redor. Respeitar o serviço alheio. O respeito mútuo deve ser constante. Todo o trabalho é válido. Tudo o que executamos com amor e boa vontade é reconhecido pelo Pai. Não há melhores nem piores. Cada um faz aquilo e o melhor que consegue. Reduzir os problemas particulares. Será que tudo é motivo de sofrimento? Devemos entender que estamos a passar por provas. Por muito que nos custe, devemos ser gratos pelas dificuldades, porque muitas vezes são essas provas que nos vão tornar mais fortes perante outras que virão mais tarde. Servir de boa mente quando a enfermidade nos vira. Devemos ter estabilidade emocional e confiança em Deus. Nenhum pai nos vai deixar sofrer eternamente. Porque é com o exercício diário e constante que vamos conseguir a nossa transformação moral. E é com esse esforço que vamos conseguir transformar-nos em homens de bem. E Jesus, nessa sua explicação, naquela noite, em casa de Pedro, termina assim. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Fui eu que sublinhei a negrito, porque mais uma vez repito, e nunca é demais repetir para ficar bem escrito nos nossos corações, só o alcançaremos através do nosso próprio esforço. Ninguém o pode fazer por nós, é a nossa reforma íntima, é aquilo que o Consolador prometido por Jesus nos vem falar. Temos que nos melhorar a nós, não podemos esperar que os outros melhorem. Cada um está a fazer o seu caminho, porque nós, ao melhorarmos, conseguimos estender mais mãos do que se continuarmos parados. Porque, tal como Jesus nos disse, precisamos de usar a disciplina em nós mesmos e trabalhar no bem a favor de todos. Porque, meus queridos amigos, nós que aqui já nos encontramos, nesta altura já estamos preparados para receber a verdade que há tanto tempo provavelmente já recusamos. E tal como o Dr. Bezerra de Menezes nos disse, nós somos espíritas cristãos, ainda com erros, mas sedentos de aprender e de fazer o melhor que podemos e sabemos. Não porque não erramos, porque continuamos a errar, mas porque já nos apercebemos do erro e queremos fugir dele. Por isso pedimos ao nosso amado Mestre Jesus que nos inspire para que cada um de nós, no seu pequenino metro quadrado, onde foi plantado, possa fazer a diferença, semeando a paz, semeando o amor, a compreensão, a fraternidade, a alegria, junto de todos aqueles que o Pai coloca ao nosso lado e ao nosso cuidado. Por isso, um feliz ano novo para todos nós, sempre com Jesus nos nossos corações, para que os nossos corações não se cansem de amar e as nossas mãos de servir, sempre em seu nome. Muito obrigada. Uma boa noite. Bem, e aqui estamos, no final de mais um ano, e com esta palestra conseguimos perceber, ou tentar perceber, o trabalho que nós temos que fazer
connosco próprios. E eu acho que é isso a beleza da doutrina espírita, que nos mostra que tudo depende de nós, que tudo está nas nossas mãos e que nós podemos começar a qualquer momento, independentemente dos defeitos que nós temos, das dificuldades que nós temos. Se nós tivermos boa vontade, que é aquilo que eles nos pedem, nós vamos conseguir sempre sair vitoriosos. Não significa que não iremos ter provas e dificuldades pela frente. É por isso que aqui estamos. Estamos no mundo de provas e expiações, estamos numa escola. Não viemos para passar férias, apesar de muitos de nós gostássemos que assim fosse. Nós viemos aqui para aprender, para corrigir aquilo que nós fizemos lá atrás e para aos poucos irmos evoluindo. Ainda estamos num estágio de evolução em que precisamos destas provas. Ainda a semana passada, a palestra que falei foi sobre exatamente superando dificuldades e que falei que as dificuldades são efetivamente ajudas de Deus Nosso Pai através da nossa misericórdia divina para conseguirmos pôr em prática e pôr à prova aquilo que nós acreditamos e que nós dizemos que já aprendemos. Não é da boca para fora, não é estudar só, temos que pôr em prática. E a nossa fé, só percebemos que ela é sólida o suficiente quando ela é posta em prática. É muito fácil dizermos que temos fé quando as coisas menos boas não nos acontecem. Ela só é verdadeiramente posta em prática quando o nosso mundo treme. E treme de maneira que nós achávamos que não conseguíamos superar. E todos nós que aqui estamos somos a prova viva de que conseguimos superar todas as dificuldades que tivemos até agora. E temos todas as condições de superar as próximas que vierem, sejam elas quais forem. Porquê? Porque Deus é justo. E é através dessa justiça divina que qualquer que seja a dificuldade nunca será maior do que aquela que nós possamos suportar. Portanto, nunca nos esquecemos disso. E antes de terminarmos, a Nádia encontrou e depois passou-me e eu achei que seria muito bonito trazermos, já que estamos no final do ano, uma mensagem que está no livro Cartas do Evangelho, de Casimiro Cunha, da psicografia de Chico, que tem como título Carta de Ano Novo, que diz-nos assim: entre um ano em que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luzes da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho o teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé um mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. E que o próximo ano nos traga, como é o lema da casa, trabalho, trabalho e mais trabalho. Porque é através do trabalho que nós conseguimos a sustentação necessária para conseguirmos caminhar e superar todas as dificuldades que aparecerem na nossa vida. Vamos então à nossa prece.
E vamos neste momento serenando o nosso coração e levar o nosso pensamento até ao mais alto, até Jesus, o nosso irmão maior, o médico das nossas almas, que cuida de nós com todo o amor e todo o carinho, que jamais nos abandona, jamais nos deixa desamparados. Que possamos, no final deste ano, conseguir olhar para trás, perceber as nossas vitórias, as nossas dificuldades, para conseguirmos, no ano que aí vem, na nova oportunidade que se inicia, corrigirmos os erros, limarmos as arestas que ainda trazemos em nós, para aos poucos nos tornarmos melhores do que quando aqui chegamos. A nossa profunda gratidão a toda a equipa de amigos espirituais que no decorrer deste ano e de todos os anos trabalham incansavelmente para nos ajudar, para nos amparar, para nos consolar. Que possamos, aos poucos, abrir o nosso coração para o Evangelho de Jesus, esse instrumento tão poderoso, essa bengala que nos vai acompanhar e nos vai ajudar a conseguirmos caminhar, mesmo cambaleantes, e seguir em frente no caminho. Que a vossa paz e a vossa luz possam envolver o nosso coração, possam permanecer conosco e que possamos sair daqui com força, coragem e determinação para podermos construir um novo amanhã. Que a paz de Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.